Agora vamos estudar sobre os rios, que são correntes de água doce que se formam pela chuva, derretimento de geleiras ou a partir de fontes de minação que brotam do chão devido à força da água acumulada nos lençóis subterrâneos. Então os rios são essas correntezas d'água e geralmente tem essas três formações aí, pela chuva, derretimento das geleiras, da neve e também a partir de fontes. Os cursos menores, ou seja, os rios de pequeno curso e com menos volume d'água, são chamados também de riachos, arroios ou córregos. É muito comum aí em várias regiões do país ter essas denominações diferentes. Geralmente é chamado de riachos, os rios de pequeno porte. De acordo com o escoamento quer dizer como o rio está escoando ou escorrendo, os rios podem ser perenes, que são aqueles que nunca secam, independentemente da época climática ou da estação do ano. Esses rios perenes nunca vão secar, mesmo que o nível da água se reduza, caia, mas eles não secam devido a vários fatores, como ele é alimentado por vários afluentes, alimentado por chuvas, por derretimento de geleiras, então ele não depende somente de um fator climático. Então eles nunca secam devido a isso. Por exemplo, o Rio São Francisco, que é um rio que nasce lá em Minas Gerais, recebe águas de vários afluentes, de chuvas, de nascentes, e por isso que ele nunca se esgota. Ele baixa o nível no período menos chuvoso, no período seco, mas ele não seca. Temos também os rios intermitentes. São aqueles que secam ou congelam em determinado período do ano. Então, no período de secas, as secas, dependendo da região, podem ocorrer no inverno, podem ocorrer no verão. Então, depende muito da região, do lugar do planeta. E outros rios que congelam no inverno, principalmente nas regiões do extremo norte do planeta, próximo ao Círculo Polar. As águas congelam e o rio para de correr, ou seja, para de escoar. Então tem esses dois tipos de rios intermitentes: os que secam devido à escassez de chuvas e os que congelam devido ao frio intenso do inverno muito rigoroso. Aqui um exemplo de rio intermitente: ele seca no período de estiagem, ficando aí somente poças de lama, chão rachado, e quando volta a ter as chuvas normalmente, o rio retorna com sua abundância de água. E aqui um rio congelado, típico das regiões próximas aos polos, das regiões de clima frio. A gente observa aqui os pinheiros, a vegetação que perde suas folhas, alguns pinheiros também, justamente para se proteger da neve e também do frio intenso. Também temos os rios efêmeros. Esses rios efêmeros só existem quando ocorrem chuvas. Então eles são rios que não chegam nem a ser intermitentes ou temporários. Eles simplesmente, quando para de chover, esses rios desaparecem, somente no período que chove. Aqui, por exemplo, um rio que fica em Israel, quando chove lá na cabeceira, nas colinas, aqui atrás, nas colinas, ele começa a escoar. Então é um tipo de rio efêmero, que só existe quando chove. O regime fluvial dos rios
justamente o que alimenta, o que dá água àquele rio, o que dá o volume ao rio. Ao longo do ano ocorre variação do volume do rio, é chamado de regime fluvial. Justamente regime é o que alimenta. Ele é alimentado por que fonte natural de água. E ao longo do ano, essa alimentação varia no decorrer da, da época de chuvas ou da época de escassez de chuva, na época do derretimento de geleiras, na época em que as geleiras estão totalmente congeladas, e aí o volume desse rio vai variando de acordo com esses aspectos naturais. Na época do ano em que o volume está baixo, aí o rio está na vazante. Então, vazante é quando o volume do rio está menor, está baixo. O rio perde algum dos fatores que o alimenta, seja ele o inverno rigoroso que congela as geleiras, seja a época das secas que reduzem as chuvas e com isso ele baixa o volume. Geralmente em rios perenes, em rios intermitentes ele simplesmente vai parar de correr. Então, vazante, o período do ano em que o rio está com seu volume baixo. Já quando o rio está com seu volume alto, quando as águas fluviais sobem, nós temos a enchente. Então, vazante quando o volume está baixo e enchente quando o volume está elevado. Aí, nesse caso, as chuvas estão retornando, o verão está derretendo as geleiras e, consequentemente, as fontes também estão brotando mais águas do que no período das secas. Então, vazante, volume baixo, enchentes, volume elevado. O regime dos rios ocorre de 4 formas. Então, pode ocorrer de 4 formas dependendo do local, dependendo do rio e da região da superfície terrestre. E nós vamos ter o regime pluvial, que é justamente quando os níveis das águas dependem das chuvas, exclusivamente da chuva, ou seja, o rio tem a nascente que dá o volume pequeno ao rio. Então, ele está correndo, está com a corredeira, porém quando ocorre a chuva, aí ele aumenta o nível. Então o regime do rio depende das chuvas. Esse é o regime pluvial, para que ele aumente o volume das águas. Aqui, por exemplo, um rio que depende do rio São Francisco, por exemplo, depende do regime das chuvas. Apesar de ser perene, porque ele tem vários afluentes que chove em épocas diferentes do ano e também tem várias nascentes, várias fontes de água, por isso que ele não se esgota, mas o volume ele varia de acordo com as chuvas. O regime nival, que é justamente o regime que depende do derretimento da neve da parte mais baixa das montanhas, que durante o verão elas vão derretendo e aí vai alimentando os rios. Geralmente rios, por exemplo, da Cordilheira dos Andes, são alimentados pelo derretimento da neve no sopé da montanha. Regime glacial, se a dependência vier das geleiras. Então também tem rios que dependem do derretimento de geleiras. Só para lembrar, geleiras são blocos de gelo ou neve acumulados durante milhares de anos. Porém, na parte mais baixa, essas geleiras se acumulam por um período, mas vão derretendo quando chega o verão. Então, esse derretimento da neve compactada ou do gelo vai alimentar alguns rios. Como, por exemplo, esse rio aqui, em que essa parte da geleira mais baixa da montanha
vai derretendo e alimentando esse rio. Então, no período do verão, quanto essa geleira derrete com maior intensidade, vai dar maior volume a esse rio aqui. E o regime misto, que é quando os rios são alimentados por mais de uma forma. Então podemos ter aí rios que se alimentam das chuvas, da neve e também do regime glacial, se misturando aqui. Geralmente ocorre a alimentação das chuvas e da neve simultaneamente. Como exemplo, nós temos aí o rio Amazonas, que além de depender das chuvas das chuvas fortes lá da Amazônia, também depende do derretimento da neve da Cordilheira dos Andes. Vários afluentes, inclusive a própria nascente do rio Amazonas, vem da Cordilheira dos Andes. Então ele é alimentado, o seu volume aumenta ou diminui de acordo com a época do ano, se está seco na Amazônia, chove pouco, ou se é inverno e a neve não derrete para alimentar o rio.